Boa noite, alunos do primeiro ano. Professor Jailson, Química. Hoje nós vamos estudar os fenômenos físicos e os fenômenos químicos. Quando se fala em fenômeno, a gente pensa logo algo que pode ser observado, que é uma coisa rara, extraordinária. Mas não é bem assim. Fenômenos, eles ocorrem no nosso dia a dia, certo? Ocorrem no nosso dia a dia e estão aí no nosso dia a dia. Vamos ver aí os principais tipos de fenômenos. Tá? Ora, qualquer modificação que ocorra com a matéria é considerado um fenômeno. Há uma ebulição, que é água fervendo, a massa do pão crescendo, a explosão de uma bomba, etc. Tudo são fenômenos. Os fenômenos podem ser classificados aqui para nós, que é de maior interesse para nós no primeiro ano, em físicos ou químicos, né? Ora, fenômenos físicos não alteram a matéria, não altera a constituição da matéria, isto é, a sua composição. Nesses fenômenos, a forma, o tamanho, a aparência e o estado físico podem mudar, porém a constituição da substância não sofre alterações. Os principais fenômenos físicos são as mudanças de estado físico, que nós até estudamos. As mudanças de estado físico, fusão do sólido para o líquido, né? Vaporização do líquido para o gasoso, condensação do líquido, aliás, do gasoso para o líquido, e solidificação do líquido para o sólido. E ainda tem a sublimação, que pode ser direto do sólido para o gasoso ou do gasoso para o sólido, sem passar pelo líquido. Aqui nós temos um exemplo, olha. O gelo derretendo, ele está passando do estado sólido para o líquido. Ele está sofrendo fusão. É uma mudança de estado, o nome fala, mudança de estado físico. Um fenômeno físico que não altera a matéria. Ele derrete, gelo é água no estado sólido. Quando ele passa para o estado líquido, ele só muda de estado, mas continua sendo água, H2O. Ok? Então, os fenômenos físicos não alteram a matéria. Se eu pegar também um papel, cortar, rasgar, picotar todinho, ele não vai deixar de ser papel. Então também é outro fenômeno físico. E os fenômenos químicos, que nos interessam mais na química, né? Altera a natureza da matéria, ou seja, a sua composição. Quando ocorre um fenômeno químico, uma ou mais substâncias se transformam e dão origem a novas substâncias. Então dizemos que ocorreu uma reação química. Veja um exemplo aqui, o papel queimando, pessoal. Esse papel está queimando. Papel é celulose. Quando ele queima, ele se transforma em carbono. Em carvão é outra substância. Então, alterou a matéria. É um fenômeno químico, certo? Olha, uma maneira bem simples de reconhecer a ocorrência de um fenômeno químico é a observação visual de alterações que ocorrem no sistema. A formação de uma nova substância está associada a isso. Então, o que é que no fenômeno químico, a reação química é que pode ocorrer? Mudança de cor. Exemplo, queima do papel, cândida ou água de lavandeira em tecido colorido. Cândida é água sanitária. Quando ela joga no tecido, ele tira a cor. É um fenômeno químico também. Queima de fogo de artifício. Você está vendo lá cores diferentes mudando de cor, né? 2. Liberação de um gás. Exemplo, antiácido estomacal em água. Antiácido, pessoal, aqueles comprimidos antiácido tipo Sonrisal, coloca na água, você vê a efervescência, né? Bicarbonato de sódio, que é o princípio ativo do fermento do bolo, né? Fermento. Você vê aquele, na hora que coloca o bicarbonato, que é o fermento, você vê também, né, aquela efervescência, no caso no vinagre. 3. Formação de um sólido, exemplo, líquido da bateria do automóvel mais cal de pedreiro dissolvido em água. Quando dissolve, ocorre a formação de um sólido, né? Água de cal mais expirado pelos pulmões, o gás carbônico. Também, se você pega água de cal e começa a soprar com canudinho, você vai ver que ela vai ficar esbranquiçada, leitosa. E no fundo vai formar um sólido, né? São exemplos. E o outro, o aparecimento de chama ou luminosidade. Exemplo, álcool queimando, luz emitida pelos vagalumes. Então, uma reação química, que é um fenômeno químico, ele mostra que é
Isso aí é o que pode ocorrer: mudança de cor, liberação de gás, formação de sólido e aparecimento de chama. Equação química. A equação química é a maneira de como representar uma reação química, que é um fenômeno químico. Como já vimos, as substâncias são representadas por fórmulas, que indicam os elementos constituintes através de símbolos, e as quantidades de átomos através de índices. As reações químicas são representadas por equações químicas que mostram as fórmulas das substâncias participantes em proporções adequadas. Esquematicamente, olha, nós temos as substâncias que vão reagir, que são chamadas de reagente, e as substâncias que são produzidas, que são os produtos, certo? Em uma equação química. Vamos lá. Exemplos. Veja um exemplo. Ó, o gás hidrogênio, que é o H2, reage com o gás oxigênio, que é o O2, produzindo água, que é H2O. Isso é um exemplo de uma reação química, de um fenômeno químico. O gás hidrogênio e o gás oxigênio reagem. Se eles reagem, eles são os reagentes. A água que se forma, a água foi produzida. Se ela foi produzida, é o produto. Ok? Certo, pessoal? Então, até a próxima. Boa noite.